Se acalmou. Parece que está tudo resolvido agora. Muito bem. Mais uma vez eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma bênção para mim estar aqui na igreja de Jair Carvalho. Para os novos, me permitam fazer um breve histórico da minha vida aqui. A minha relação com a igreja de Jair Carvalho tem mais de 30 anos. 30 anos. Para ser mais exato, 31. A nossa família chegou aqui em agosto de 1993. Eu tinha 10 anos na ocasião. Depois, em 1998, eu fiz a minha pública profissão de fé. Naquele mesmo ano, nós iniciamos, salvo engano, em março de 98, iniciamos o Grupo Shalom. Está aqui a Verônica, cantei com a Verônica, cantei com meu irmão José, março de 98. Em novembro de 98, fiz a minha pública profissão de fé, dia 1º de novembro de 98. Em 2004, fui enviado ao seminário por esta igreja e iniciei os meus estudos acadêmicos no dia 3 de fevereiro de 2004. Em 2007, me formei aqui pela igreja. Em 2008, auxiliei aqui. Em 2010, me casei aqui. Me casei. Dia 6 de setembro de 2008, me casei. Fui ordenado aqui em 2010, dia 5 de dezembro de 2010. O Daniel estava na barriga da Rosângela. Eu queria pedir para ele ficar em pé, vocês não vão reconhecê-lo. Fica aí, Dani. Aí. Fica em pé também, Rosângela. Rosângela não gosta muito. A Rosângela e o Daniel podem se assentar. O Daniel lá na praia, quando eu saio com ele, eu falo que ele é meu segurança. Meu segurança, tal, porque ele está maior do que eu. 2010. Depois fui ordenado, fui para outros campos, outras igrejas. Em 2018, auxiliei aqui, fui pastor auxiliar, era o pastor João Marcos, na ocasião. Depois eu fui para Praia Grande, hoje eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Aliás, queria fazer um merchan, se é que eu posso aqui, Fábio, se é que eu posso fazer um merchan. A nossa igreja tem um canal, tem 2 canais, na verdade, tem o canal das transmissões, a Igreja Presbiteriana de Praia Grande, e tem o canal das pastorais, a pastoral que o pastor Nelson e eu escrevemos no boletim, nós fazemos um vídeo. Tinha um irmão lá que era cego, então nós fazíamos para quem pode ler e ele podia escutar. Estamos lá, o nome do canal é Palavra Pastoral e PPG. Estamos lá pela graça de Deus, cheguei no ano passado, e assim que eu fui para lá, o presbítero Paulo Pietro foi me visitar. Paulo Pietro. Uma alegria. Aliás, antes de eu ir para lá, eu fui pregar numa igreja lá em Itanhaém, e de repente, quando eu olho, ele estava lá na igreja. Ele e a Berenice. 29 de outubro de 2023. E ele disse, a gente vem aqui na igreja de vocês. Não deu tempo. Dia 19 de julho de 2024, nós estávamos numa vigília lá na igreja, quando chegou aquela notícia triste. Do acidente, de toda aquela história, de toda a repercussão. 19 de julho, no outro dia, foi o velório, o sepultamento da Berenice. Eu subi, vim para cá. Paulo e Berenice foram meus padrinhos de casamento. Um irmão muito querido, uma bênção. Não deu tempo ele ir lá. Está na glória, está com o Senhor. Acompanhamos, eu falei para a igreja, nós pedimos oração. A igreja sabe quem é Paulo Pietro e Berenice. Casal querido, servos de Deus. Então é isso, estamos lá no 2º ano, sou pastor auxiliar, e é um prazer revê-los, estar aqui com os irmãos, podendo pregar a Escritura Sagrada. Tendo dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12.
versículos 1 e 2. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto sagrado. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia, por esta noite, por esse domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo a ti. Obrigado, Senhor, pelos atos litúrgicos que já realizamos. Obrigado pelo batismo infantil da pequena Rafaela. E nesse instante, Senhor, pedimos que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a tua voz, para que a entendamos e a pratiquemos para a glória do Senhor. Que não fale eu, mas fale o Espírito Santo através da minha vida, e que eu seja apenas um instrumento santo, vivo, dócil e agradável nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, para que saiamos daqui diferentes do que entramos e desafiados a praticar a tua palavra, a tua santa, bendita e inerrante palavra. Oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Como viver a vida cristã? Esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Como viver a vida cristã? Meus irmãos, o Senhor Jesus disse lá em João 17, na conhecida oração sacerdotal, em que ele estava reunido com seus discípulos, ele ora pelos seus discípulos, ora pedindo a proteção, a bênção do Senhor para a vida deles. E lá em João 17:16, Jesus disse aos discípulos: eles não são do mundo, como também eu não sou. Repetindo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja que essa oração lá de João 17, conhecida como oração sacerdotal, ela é espetacular, tremenda, valiosíssima para o nosso coração, porque Jesus estava orando pelos seus primeiros discípulos, mas também por todos os outros discípulos. Você e eu estamos inclusos naquela oração. Nem tínhamos nascido, estamos separados por séculos, por milênios, e Jesus orava não apenas por eles, mas também por todos aqueles que viessem a crer. Você foi abençoado naquela oração. Quantas bênçãos recebemos ali, como discípulos de Jesus que creriam nele no futuro? No entanto, no versículo 16, Jesus diz algo sério, diz que vocês não são do mundo, como também eu não sou. Isso significa que devemos ter um estilo de vida diferente aqui na terra. Estamos aqui de passagem. Na linguagem do apóstolo Pedro, nós somos forasteiros, peregrinos. Estamos aqui de passagem. A nossa casa permanente não é aqui. Devemos viver com os pés aqui na terra, mas com a cabeça lá no céu. Paulo diz em Colossenses 3:1 que nós devemos buscar as coisas lá do alto e que devemos pensar nas coisas que são lá do alto. No entanto, ainda estamos aqui. Estamos nessa jornada, nessa peregrinação. Vivemos num mundo mau, caído, afastado pelo pecado. Segundo a própria Escritura, jaz no maligno. Portanto, enquanto isso não acontece, é preciso que nós saibamos como viver a vida cristã. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. Aliás, esse é um texto bastante conhecido, pequeno e extremamente profundo. É impressionante quanta coisa tem aqui em apenas 2 versículos. 2 versículos.
Aliás, às vezes nós nos enganamos por acharmos que conhecemos aqueles ditos textos conhecidos. Se eu fosse pregar aqui, por exemplo, em João 3,16, você diria que já conhece esse texto. Talvez o que nós não conheçamos seja o Deus que ama a tal ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Essa passagem, esse texto é um daqueles, tão pequeno, apenas 2 versículos, mas extremamente profundo, atual, impactante e penetrante no nosso coração. João Calvino, o grande exegeta, o grande reformador do século XVI, João Calvino, que nasce em 1509 e falece em 1564, comentando esse texto, ele diz, olha só, numa frase, Calvino resume, diz, esse texto é o resumo da vida cristã. Romanos 12, 1 e 2 é o resumo da vida cristã. No entanto, antes de entrarmos no texto propriamente dito, me permita falar um pouco sobre a carta aos Romanos, dar um panorama, um pano de fundo para que nós entendamos por que Paulo diz o que diz, aonde diz. A carta aos Romanos tem 16 capítulos, 16, e está dividida em 2 partes. A primeira parte vai dos capítulos 1 a 11, e a segunda parte vai dos capítulos 12 a 16. Então, a primeira parte é chamada de parte teórica ou doutrinária da carta. A segunda parte é chamada de parte prática. É uma característica peculiar do apóstolo Paulo. Primeiro ele fala, ele conceitua, ele dá a doutrina, ele diz aquilo que devemos fazer, qual é o ensinamento que devemos ter, depois ele diz, agora peguem isso daqui e coloquem na vida prática. Porque, na verdade, irmãos, eu tenho observado que o nosso problema não é a falta do conhecimento. O nosso problema é a falta da prática mesmo. Por exemplo, alguém já disse uma definição fantástica de sabedoria que eu ouvi. A definição é, sabedoria é saber aquilo que deve ser feito e fazer. Nós sabemos o que deve ser feito. O problema é que não fazemos o que devemos fazer. Até as crianças sabem, irmãos, que mentira é errado, que desobedecer os pais é errado, que a criança pequena não pode colocar a mão na tomada, elas sabem, ela tem essa consciência. No entanto, o nosso problema, tanto da criança quanto do adulto, é saber o que deve fazer e não fazer aquilo que sabe. Portanto, Paulo vai conceituar, e veja que interessante, na parte teórica da carta, até o capítulo 11, ele fala de doutrinas espetaculares, doutrinas caríssimas, inclusive difíceis de se entender. Por exemplo, deixa eu citar algumas para vocês. Ele começa falando sobre a universalidade do pecado, lá no capítulo 3, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 5, ele fala sobre a justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala sobre a reconciliação com Deus, ele fala sobre a lei de Deus, ele fala no capítulo 8 sobre a predestinação, um assunto tranquilo, pacífico, que não causa nenhuma divisão, claro que causa muito problema de nossa compreensão. Ele diz em Romanos 8:28, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Também fala sobre a eleição no capítulo 9, quando ele pega a figura de Esaú e Jacó, e diz que não eram os gêmeos ainda nascidos, mas que para que prevalecesse a doutrina da eleição, Deus disse, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Também fala sobre a soberania de Deus, ainda no capítulo 9, eu levantei Faraó, para mostrar que quem manda sou eu, que eu sou o Senhor, que eu sou poderoso, que eu tenho as rédeas da história sobre todas as coisas. Essa é a parte teórica. E ele termina a parte teórica no capítulo 11, versículos 33 a 36, espantado. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, quem que conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, a quem que ele pediu emprestado, quem
São perguntas retóricas nas quais as respostas são ninguém. Ele chega então no capítulo 12, e se você observar o 12:1 é exatamente a divisória da carta. Diante de tudo que eu conceituei até o capítulo 11, agora, o que é que vocês fazem? Capítulo 12, veja como ele começa: rogo-vos, pois, irmãos. E é exatamente aqui no versículo 1 que nós vamos ver como viver a vida cristã. E Paulo nos apresenta 3 verdades preciosas, 3 lições maravilhosas ao nosso coração, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira, como viver a vida cristã, Paulo diz, adorando a Deus. É preciso ter essa consciência do dever que temos de adorar a Deus. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, adoração. É preciso viver a vida cristã adorando a Deus. Veja que essa palavra é forte. Esse pois aqui, essa partícula conclusiva é diante de tudo aquilo que eu falei, até o capítulo 11, rogo-vos, pois. Qual é o rogo? Aliás, quando você deseja alguma coisa e precisa falar com alguém, você faz um pedido. Mas aqui ele não está pedindo. Aqui é mais intenso, aqui é mais profundo, aqui é da alma, é um rogo, é uma súplica. É como se ele estivesse bradando e dizendo, pelo amor de Deus, adorem a Deus. Diante de tudo que eu expus nos 11 capítulos, adorem a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos. E como que ele roga? Ele roga, faz esse pedido intenso, por causa das misericórdias de Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bondoso para conosco, com a nossa vida. Salmo 124 diz assim, se o Senhor não estivera conosco, Israel que o diga. Deus é misericordioso para conosco. Nós temos um salmo, o Salmo 136, em que todos os versículos terminam com esse estribilho, com essa repetição. Salmo 136 diz, louvem ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. E ele vai nos seus 26 versículos, em todos os finais, ele diz, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Jeremias entendeu isso lá em Lamentações 3:22, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em 3:21 ele havia dito, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O meu rogo, a minha súplica é para que vocês adorem a Deus. Como? Como adorá-lo agora na nova aliança, no novo pacto? Ele está fazendo um contraste de como era a adoração lá e como deve ser cá. Como era no Antigo Testamento e como é no Novo Testamento. Bom, no Antigo Testamento nós sabemos que o adorador deveria levar o seu bichinho, o seu animal, um cordeiro macho de 1 ano, branquinho, sem defeito. E se a pessoa fosse pobre, ela deveria também adorar e deveria também trazer um animal, uma rolinha, uma pombinha, mas ninguém deveria comparecer diante do Senhor de mãos vazias, de mãos limpas. Isso foi feito em todo o Antigo Testamento, até um dia em que João Batista estava nas águas do Jordão, e ele viu Jesus se aproximando para ser batizado, e lá em João 1:29 ele dá um brado, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo sabia o que João Batista estava dizendo, todo mundo sabia o que era um cordeiro. Lá no Antigo Testamento, um animalzinho, lá em João 1:29, Jesus, lá em Apocalipse 5, um cordeiro espetacular, com 7 olhos, com 7 chifres,
Os céus estão adorando a Deus, adorando o Senhor, aquele símbolo de Moisés, aquele Jesus na água. Agora Jesus tem 7 olhos, tem 7 chifres, mostrando que ele tem todo o poder, mostrando que ele sabe, que ele vê todas as coisas. Paulo diz: viva a vida cristã adorando a Deus. E veja, é importante dizer que a adoração não é apenas de domingo, porque às vezes, irmãos, a gente comete um erro sutil fazendo uma dicotomia, fazendo uma distinção entre o sagrado e o profano. Aqui é sagrado, mas quando você sair lá já é profano. Fazemos uma distinção, o domingo é santo, a segunda não, nem tanto. Todos os dias são santos. Não há essa distinção, essa dicotomia entre santo, sagrado, profano, impuro. A nossa vida deve ser um culto. Alguns até cantam no chuveiro, eu canto. Às vezes, né? Porque diz aí o pensador, o filósofo reformado, quem canta seus males espanta. É melhor não cantar, é melhor só pregar. Adoração. A primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, um dos símbolos de fé, Breve Catecismo, que ficou pronto em 1647, diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você foi criado para adorar a Deus. Eu também. Aliás, se alguém aqui não gosta de adoração, vai ter problema lá no céu. Porque leia o livro do Apocalipse que você percebe o tempo todo o que os seres humanos e os seres angélicos estão fazendo é adorar a Deus. Eles estão prostrados, eles tiram as coroas, eles louvam, eles adoram o Senhor. Paulo diz: pelo amor de Deus, adorem a Deus. Às vezes a gente canta, a gente adora, tem uma música que diz assim, eu morro de medo de cantar aquela música, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu vou dizer uma coisa para você, importa sim. Eu não sei para você, talvez você seja mais piedoso do que eu, mas na hora da adversidade, da crise, talvez você não cante assim. Te louvarei, não importam as circunstâncias, importam sim. Uma dor de cabeça, uma dor no dedo, lá você já reclama. Como viver a vida cristã, Paulo diz, adorando a Deus. Ele faz um contraste. Ele usa a expressão sacrifício no versículo 1 para fazer um contraste. Na antiga aliança, o sacrifício morria. Na nova aliança, o sacrifício é vivo. Na antiga aliança, o animal é morto. Agora não, é você. Você vem, eu venho, nós estamos aqui louvando ao Senhor. Você é a oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É santo, a ideia de separado, e é agradável. A nossa confissão de fé de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja, diz que o modo aceitável de adorar a Deus não pode ser sugerido pelos homens e também muito menos ser sugerido por Satanás. A adoração precisa ser apenas e tão somente do jeito que Deus diz que deve ser. É preciso que nós adoremos a Deus. Vamos passar a eternidade com o Senhor em adoração, em louvor e em exaltação ao nome do Senhor. Você adora? Você é um adorador? Você agradece a Deus? Tem algumas músicas que ficam no nosso coração, né? Que marcam a gente, que a gente canta. Lá na nossa igreja, lá, toda vez que o ministério de louvor, o grupo de louvor vem, eu falo assim, essa é a da semana. Que eu vou ficar cantando a semana inteira. Quando eu falo essa é a da semana, o pessoal a Rosângela já entende, o Daniel já entende, a semana inteira. Não tem mais disco, né? Até gastar o disco. Porque a música entra no nosso coração, música é teologia, música é a palavra. Segunda, como viver a vida cristã, Paulo diz, rejeitando o mundo. Rejeitando o mundo. Versículo 2, a parte A. Veja só, e não vos conformeis com este século. Até aí. Agora,
ele fala da necessidade de rejeição ao mundo que vivemos, e não vos conformeis com este século. A palavra conformar aqui na língua original, a língua grega, é a ideia de se amoldar, tomar a forma, se tornar parecido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui, esse copo com água. A água tem o formato do copo. Se eu jogar essa água lá embaixo, ela vai se esparramar e ela já não tem mais forma, mas aqui, a água tem o formato do copo. Paulo está dizendo assim, não tomem a forma do mundo, não se amoldem, não se adequem ao mundo. Afinal, o mundo está no maligno, o mundo é inimigo de Deus. Não se conforme com este século. Me lembro também a forma de bolo. Se ela for quadrada, coloca a massa lá, o bolo vai ficar quadrado. Se for redonda, vai ficar redondo, porque está tomando a forma, a moldura do mundo. A palavra século aqui, por exemplo, século não é apenas um período de 100 anos. Século significa a era presente. Significa os valores errados e defendidos por este mundo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: quem deseja viver a vida cristã não pode tomar a forma do mundo. Essa é a ideia. Esse é o ensinamento. E veja, nós estamos inseridos no mundo. Lembra de João 17,16, quando Jesus, orando por nós lá, e disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Significa que nós estamos aqui no mundo, mas nós não o abraçamos, não o aceitamos. Não devemos nos conformar. E aqui um detalhe, uma informação interessante. A palavra mundo, ela precisa ser bem avaliada quando nós estamos lendo. Por exemplo, no Evangelho de João, a palavra mundo tem pelo menos 7 significados. 7. E agora? Como é que eu vou saber do significado que João está dizendo? Por exemplo, tem um capítulo, acho que é o 12, salvo engano, que Jesus estava fazendo milagres e os fariseus observando lá, e os fariseus dizem: olha aí, vai o mundo atrás dele. Qual mundo? O mundo vai atrás dele, seguindo esse rabino aí, esse rabi de 30 e poucos anos de idade. Eis aí vai o mundo atrás dele. Que mundo? As pessoas que estavam ali naquele momento. Por exemplo, você faz aniversário e você diz assim: eu convidei todo mundo para o meu aniversário. Bom, uma coisa eu sei, que o planeta você não convidou, porque nem caberia na sua casa. Hoje tem mais de 8,2 ou 0,3 bilhões de pessoas, de habitantes. Quando você diz mundo, eu entendo a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas, as pessoas queridas. Então é preciso saber de que mundo Jesus está falando, ou Paulo está falando. Paulo está falando de um sistema. Um sistema que está implantado na nossa sociedade. No Brasil, no mundo, em todo o planeta, há um sistema. Por exemplo, se o mundo lá fora mente e acha isso normal, nós não mentimos, ou não deveríamos mentir. Se o mundo lá fora trapaceia, não podemos trapacear, não podemos agir igual, porque Jesus disse: eu não sou do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. É, portanto, necessário que nós tenhamos essa consciência de rejeitar o mundo. O apóstolo João exemplificou muito bem essa temática do mundo quando ele escreve a sua carta. 1 de João 2, versículos 15 e 16, ele escreveu algo muito interessante que eu queria ler para vocês. Ele diz assim, 1 de João 2, versículos 15 e 16: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. Veja que a palavra mundo aí aparece 5 vezes. 5 vezes, nos versículos 15 e 16. Essa palavra mundo aí pode ser trocada, pode ser substituída por sistema. Sistema. Eu vou reler, eu acho que vai aparecer ali. Eu vou reler e aonde tem mundo eu vou colocar sistema. E veja se vai combinar ou não. Veja só. Novamente. Não ameis o sistema, nem as coisas que há no sistema. Se alguém amar o sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do sistema. Você pode trocar essa palavra mais uma vez. Você pode trocar essa palavra por Babilônia. Babilônia é símbolo da Bíblia de mundo, de alguém que faz rebelião contra Deus. Aquela Babilônia lá, a Babel, de Gênesis 11, onde Nimrod começa a se insurgir, e Nimrod passou a ser poderoso diante do Senhor. Aquela Babilônia do megalomaníaco Nabucodonosor, que os profetas se levantam para falar sobre a antes dele, durante ele e depois dele, a Babilônia do megalomaníaco Nabucodonosor, que leva Daniel para a Babilônia, por exemplo. Troque aí a palavra mundo por Babilônia, e você vai ver que combina igualzinho. Veja aí, eu vou ler de novo e trocar. Não ameis a Babilônia, nem as coisas que há na Babilônia. Se alguém amar a Babilônia, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há na Babilônia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da Babilônia. Mundo, sistema, Babilônia. Paulo diz, como é que nós devemos viver a vida cristã? Rejeitando o mundo, ou o sistema, ou a Babilônia. Esse sistema é incompatível com a vida cristã. A Bíblia também diz, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. São amizades irreconciliáveis. Se você ama a Deus, você deve detestar o mal, o mundo. Se você ama o mundo, você não pode ter a comunhão com o nosso Deus. Devemos rejeitar o mundo, não tomando a sua forma, como falamos do copo, mas é preciso que nós digamos não, que nós estejamos firmes. E veja como é difícil isso. Talvez lá no seu trabalho, amanhã, segunda-feira, talvez só você seja crente, ou mais 1, 2 ou 3. Numa repartição onde tem 20 funcionários, tem 2 cristãos, que combinam, que saem, que mentem. Alguém liga querendo falar com o chefe e ele diz assim, fala que eu não estou. E aí a nossa voz, qual a nossa voz? Fala você mesmo. Fala você que não está. E aí talvez por você falar assim, olha, eu não posso mentir, eu não posso dizer que o senhor não está, talvez você seja mandado embora. Porque não mentiu. O que para os outros, para a maioria, é a coisa mais normal e mais natural. Só falta falar, ele mandou dizer que não está. Também não vai falar assim, né? Não vai falar desse jeito. Como viver a vida cristã, Paulo diz, rejeitando o mundo. Os valores do mundo, repetindo, são incompatíveis com a vida cristã que agrada a Deus. Finalmente, terceira lição, ou terceira verdade, como viver a vida cristã, Paulo diz, transformando a nossa mente. Adorando a Deus, rejeitando o mundo, transformando a nossa mente. Veja o final do versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem que a expressão inicial do versículo 2, a parte B, é mas. Mas.
Eu vou falar aqui, a Sueli é professora de português, se eu errar, depois ela me corrige aqui. Tenho até vergonha de falar perto da Sueli, que ela fala muito bem, né, fala corretamente, minha leitura e escreveção são poucas. Mas nós temos aqui uma conjunção adversativa, das 5 da língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, etc. Etc. não é conjunção. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer uma dessas 5 conjunções adversativas, acione o botão, preste atenção, a ideia é que vai mudar radicalmente de assunto. Paulo vem falando, olha, rejeite o mundo, rejeite, não se conforme com este século, mas... Lá em Efésios 2, por exemplo, é um dos mas mais espetaculares da Bíblia. Efésios 2, de 1 a 3, ele estava falando que a gente estava morto, tinha o príncipe das trevas, estava destruído. Aí no versículo 4 ele diz, mas Deus. Se o texto termina no versículo 3, nós estamos perdidos, completamente perdidos. Ele diz, olha, viva a vida cristã e transformando a sua mente. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. As maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. As maiores batalhas. O que você quer, o que você deseja, certo ou errado, as maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. Lembra do que o próprio Paulo escreve lá em Filipenses 4:8, o em que pensar? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. Você pensa, você faz, você fala e você se arrepende e chora e pede perdão e a misericórdia de Deus. Paulo diz, transformem a mente de vocês. Na verdade, aqueles que estão em Cristo têm essa capacidade, pois vivem em novidade de vida. O ímpio não pode transformar sua mente. Não pode. Ele está cego, morto em seus delitos e pecados, mas nós que experimentamos um novo nascimento, nós que experimentamos a regeneração, lá em João 3, Jesus conversa com Nicodemos, aquele rabino lá, judeu, fariseu, que vai visitá-lo à noite, e Jesus diz, se você não nascer de novo, você não pode entrar, você não pode ver o reino de Deus. Mas nós temos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não consigo nem explicar esse negócio. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Deixa eu mostrar aqui, o Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:17, num versículo tão conhecido nosso, Paulo diz, 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, nascido de novo, nascido do alto, nascido da água e do Espírito. Você é uma nova criatura, eu também, e nós temos, portanto, essa capacidade, quando Paulo diz, rejeitem o mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente, cuidado com a sua mente, é um perigo. A gente fala, nossa, minha mente é fértil, cuidado, a nossa mente pode ser uma bênção para o bem ou uma maldição para o mal. É preciso tomar cuidado, refrear os pensamentos. É preciso que nós reflitamos naquilo que fazemos, como agimos, para que Deus de fato seja glorificado através da nossa vida. Essa transformação, Paulo já havia dito no versículo 1, ofereçam o corpo de vocês. E agora ele está dizendo, ofereçam a mente de vocês. Não se curvem. Não deixem de adorar a Deus,
rejeitem o mundo e transformem a mente de vocês. Em Efésios 4, versículos 23 e 24, Paulo escreveu também o seguinte, Efésios 4, versículos 23 e 24, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mente transformada, mente cativa a Cristo, mente que consegue entender Colossenses 3, 1 e 2, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele reina poderosa e soberanamente. E ele termina dizendo, no versículo 2, falando o para quê, que é a ideia de propósito, objetivo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Por mais que não a entendamos, por mais que não caiba na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto, a vontade de Deus continua sendo boa, agradável e perfeita. Isaías, no capítulo 55, diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Aliás, não tem nem como ser, sabe por quê? Porque é o finito tentando entender o infinito. Impossível. Tente, por exemplo, pensar na eternidade. Você viver, por exemplo, se você viver 1 milhão de anos na eternidade, quanto sobra? Quanto? A eternidade. Se você viver 1 bilhão de anos na eternidade, quanto sobra? A eternidade. É por isso que o texto diz que os meus caminhos não são os caminhos de vocês, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, porque é o finito, tentando compreender o infinito. Mas aquilo que podemos, Paulo diz, transformem a mente de vocês. Lutem as lutas. Satanás, desde o Éden, usa 2 armas apenas. Ou ele usa a violência, ou ele usa a sedução. Por horas ele usa armas, ele usa violência. Por horas, tem outras horas que ele usa a sedução. Foi assim lá no Éden, não tem nenhuma arma na cabeça de Adão e Eva, nenhuma. Ele diz, olha, será mesmo? Será que... Não, Deus sabe. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vão abrir os olhos de vocês, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, não vai morrer ninguém aqui. E o final da história você já sabe. Estamos aqui pela sedução. O mundo nem sempre coloca uma arma em nós, nem sempre nos ameaça, mas ele vem com seus achismos, com as suas ideologias, com seus pensamentos, tentando capturar os nossos filhos, os conceitos, verdades completamente opostas à palavra de Deus. E Paulo diz, transformem a mente de vocês. Não aceitem, digam não e vivam para a glória de Deus. Essa é a palavra, irmãos, que eu gostaria de deixar nessa noite com vocês. Como viver a vida cristã. Adorando a Deus, rejeitando o mundo e transformando a nossa mente para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.